It ain't easy, but it's almost over. Ain't gonna let it pull me under. Some days I can't move forward. Not gonna let it push me over. Então está aberto, a partir de agora, o primeiro fórum de inovação condominial. Sejam todos muito bem-vindos. Qual que é o propósito de a gente fazer um fórum de debate sobre corrupção? Um tema tão negativo, tão ruim, né, de modo geral, na sociedade brasileira. Eu acredito, assim como muitos especialistas, que é onde há problemas que existem as melhores oportunidades. A questão da corrupção hoje a cobrança está muito efetiva quando a gente fala de administradores do bem público, prefeitos, governadores e todos aqueles ligados à administração do bem público. E no bem comum, nos condomínios, isso também não é muito diferente. Todo mundo tem aquela suspeita, só que ninguém nunca, dentro do mercado condominial, tentou tratar esse assunto de forma tão direta, de forma tão específica. Este fórum é o primeiro passo para que a gente alcance a consciência do que está acontecendo dentro e talvez fora do mercado de condomínios. E quando a gente passa a ter consciência dos fatos, das coisas que acontecem, ou pelo menos ter indicadores do que pode estar acontecendo, a gente começa a ter uma base de planejamento mais sólido, para que a gente possa construir não castelos de areia, mas que a gente possa realmente construir coisas duradouras e que entregue, de fato, valor para aqueles que nos pagam, sejam eles quem for. Eu vou trazer para vocês aqui números do mercado condominial, de todo tipo. Números que vão dar, possivelmente, novos horizontes, novas perspectivas para vocês sobre o mercado de condomínio. Atualmente, o Brasil possui 210 milhões de habitantes, dados do IBGE, ok? Todos os dados que forem apresentados aqui são dados pesquisados, não são intuição, são dados realmente pesquisados que trazem fatos. Então temos 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões de habitantes, nós temos 71 milhões de moradias. Desses 71 milhões de moradias, 71 milhões estão na região sudeste, exatamente aqui onde nós estamos. 18,5 milhões na região nordeste, 10,7 milhões na região sul, 5,5 na centro-oeste e 5,3 milhões na região norte. É assim que está distribuído as moradias dentro do Brasil. Isso significa que para cada moradia nós temos, em média, 3 habitantes. Quando vocês quiserem, por exemplo, num condomínio saber quantos moradores tem lá, multiplica por 3. Vocês estão dentro da média, estão fazendo um cálculo dentro da média estatística do Brasil. Em 2018, nós tínhamos 9,8 milhões de apartamentos. São 13,8%. Não tem como a gente ainda parametrizar condomínios comerciais, ok? Nós estamos falando aqui especificamente de condomínios residenciais e que normalmente são os condomínios mais esquecidos na cadeia corporativa, né? Normalmente é um mercado que fica um pouco mais às margens e a gente vai falar e trazer esses dados em cima dos residenciais. Fora eles, dos 9,8 milhões, significa que a gente tem aproximadamente 60,1 milhões de casas, ou seja, 80% das pessoas ainda moram em casas, considerando que essas casas também podem ser dentro de condomínios, dentro de loteamentos, dentro de associações, como normalmente são chamadas. Então, ali dos 13,8, a gente talvez tenha um número um pouquinho maior. Ainda em 2018, nós podemos calcular que temos 29,4 milhões de moradores dentro desses apartamentos, e temos 180 milhões de moradores nas casas. Quem mora nos condomínios, né? Qual é o perfil desses proprietários nos condomínios? As classes sociais predominantes dentro dos condomínios são classe A, B e C. Então, a classe média, média alta ou classe alta, normalmente está morando dentro dos condomínios. Então, daí se tira um poder econômico fabuloso em cima deste público. 58% dos apartamentos estão na região sudeste, dados de 2018, PNAD e IBGE. Então, se nós temos aqui em apenas 4 estados, 58% do mercado condominial,
certamente aqui é referência para todos os outros estados da nação. Então, as coisas que acontecem aqui, possivelmente já acontecem, ou, se o pessoal seguir a mesma linha de sucessória, né, de acontecimentos, vai praticar as mesmas coisas que são praticadas nessa região. Qual é o perfil destes proprietários dos condomínios? Ou seja, vamos falar aqui do rendimento médio mensal. E aqui, quando eu falo rendimento médio mensal, estou falando daqueles ocupados que trabalham, ok? Estou desconsiderando os desempregados e os desalentos, não é isso? O pessoal anda chamando de desalentos. Eu até vi nome piores, mas enfim, os desalentos. Aqui a gente está falando de quem está empregado. Na região sudeste, a média entre 2016 e 2017 era de 2.525 por pessoa empregada. 2.467 no centro-oeste e 2.383 na região sul. Isso é a ordem, é o ranking, tá? É primeiro lugar, segundo e terceiro, sob renda. Então, me vejam, na região sudeste concentra a maior renda, depois o centro-oeste e depois o sul. Quando a gente fala norte e nordeste, a renda cai bastante, quase R$1.000, só para vocês terem uma noção. Trouxe um dado, mas, por favor, aqui não tem nada a ver com política, não vou falar de política, não tenho esquerda, não tenho direita, aqui a gente está no centro de uma discussão sobre condomínios. Mas isso aqui traz um número interessante para vocês. Falamos que os condomínios estão nessa região, correto? Onde concentra 58%. A maior renda, se vocês perceberem, temos aqui até aqui, centro-oeste. E foi exatamente essas regiões que trouxeram os votos para os atuais políticos. Alguma semelhança? A corrupção e os brasileiros. Pesquisas internacionais. Muitos têm dúvida se o brasileiro é o povo mais corrupto ou menos corrupto. Quem acha que não estão entre os 10? Eles são bons e não são tão corruptos assim. Nós não somos tão corruptos assim. Estão na dúvida? Tá. Vou falar para vocês. Isso aqui é uma pesquisa, que é uma pesquisa internacional. Essa pesquisa ela fez a seguinte pergunta. Você devolveria uma carteira perdida cheia de dinheiro? Sim ou não? Fizeram isso em vários países. Olha que interessante. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui é o percentual, ok? 20, 40, 60, 80% das pessoas devolveriam as carteiras. Onde está o Brasil? Está aqui. Nessa pesquisa mostra que nós não somos nem os mais honestos e também não somos os mais desonestos numa situação hipotética como essa. Isso é interessante. Aqui a gente tem um outro ranking, né? Aqui é o IPC, a corrupção e os brasileiros, pesquisas internacionais. Essa daqui foi feita pelo Instituto da Transparência Internacional. E ele mostra que o Brasil perdeu posições, ou melhor, ele está sendo como um dos países mais propícios, né, com a percepção de corrupção maior. Então a gente piorou aqui de 2014, ó, veio caindo, e veio caindo aqui a 2018. 2014, 15, 16, 17 e 18. Então, a percepção, né, sobre o padrão do povo brasileiro, ou, né, do Brasil de forma geral, é que ele está mais corrupto. Mas isso aqui é um índice de percepção. Talvez já fosse e passou-se a perceber mais. Talvez pela lei da transparência, os portais da transparência, talvez pela crise econômica e tudo mais. A percepção aumentou. Esse mesmo portal ele traz uma coisa interessante aqui para eu comentar para vocês. O índice de percepção de corrupção ele é importante porque, apesar de ter havido avanços nos últimos anos, o IPC 2018 mostra que a corrupção está longe de ser superada no Brasil. A experiência da TI no mundo aponta que, quando o enfrentamento avança, seus mecanismos adaptam-se para garantir sua sobrevida. Punir é importante, mas não é suficiente. É preciso atuar também sobre as causas da corrupção, com melhoria da prevenção e detecção, difusão de uma cultura de integridade, fortalecimento da sociedade civil e etc. Com novos integrantes no Congresso Nacional 2019, é um ano que oferece oportunidade única para a tramitação de novas medidas e tarari, tal. Percebem que não dá para combater a corrupção de uma maneira efetiva, ela se transforma. Percebe isso aqui, qual é o apontamento? Ela é algo que você faz uma coisa para resolver, ela muda a forma de executar aquela operação. Você vai para um outro lado, ela muda de novo. A gente vai não só tornar explícito como é o movimento dela, quais são os números delas, e o que pode ser feito de uma maneira mais ampla para poder não só combater, mas gerar oportunidades de trabalho e de negócio sobre ela.
we'll conquer.